Vamos falar do Campeonato Baiano, um jogo que o VAR trabalhou bastante. Inclusive, eu acho que o VAR era o Wagner Hellway, né? Que é um VAR que adora aparecer, né? Ele sempre discorda do árbitro de campo e ele chama. Quase todo jogo ele faz isso. Mas o Vitória venceu bem, 2-0 fora de casa contra o Barcelona de Ilhéus. Clisma, boa noite para você aqui, bem-vindo à live. E eu quero que você analise, você que acompanhou de perto esse jogo, cobrindo para o NE45, foi mesmo uma boa atuação do Vitória contra a Unsa, hoje lá em Ilhéus? Isso aí, boa noite, Fábio, boa noite também a quem acompanha a gente aqui. Foi uma atuação bem segura mesmo, eu achei uma boa atuação do Vitória diante do Barcelona de Ilhéus, diferentemente do que foi no encontro no primeiro turno, aí no estádio Mário Pessoa, onde o Vitória sofreu um pouco também, acabou derrotado, e nessa partida, acho que assim, do início ao fim, o Vitória teve uma atuação bem regular, na maior parte do tempo controlou o jogo, dominou o Barcelona, que, enquanto isso, o Barcelona pareceu sentir um pouco o peso dessa decisão, desse primeiro jogo. O Vitória não, pareceu um time ser bem mais centrado e melhor preparado, assim, psicologicamente mesmo para essa partida, até porque você soma todas aquelas questões de que o Vitória já estava 5 anos sem chegar no mata-mata do Campeonato Baiano, então, querendo ou não, isso já tinha um peso, e esse peso fez parte ali, em boa parte da campanha, durante a primeira fase, e depois que consegue a classificação, o time já consegue ficar um pouco mais leve, e acho que isso ajudou bastante nessa partida de agora, na postura que o próprio Vitória teve nesse jogo desse domingo. E aí, Fábio, já falando assim um pouco mais sobre a partida em si, o VAR realmente complicou demais. E acho que não só o VAR, aí foi a questão também da dupla com o árbitro, o Emerson Souza Silva, que também tem uma atuação desastrosa. Os dois juntos aí atrapalharam muito o jogo, principalmente ali no primeiro tempo, em que o jogo começou num ritmo bom, o Vitória tinha mais volume de jogo, chegava mais ao ataque, só que o Barcelona de Ilhéus também estava ali buscando tentar um contragolpe, achar espaço na defesa do Vitória. E aí a primeira intervenção que chamou a atenção assim foi no gol marcado por Alejandro aos 13 minutos, em que o volante Bruno Ritter errou na saída de bola, ali já ainda dentro da grande área do Barcelona. Dudu roubou a bola, houve um contato ali, uma mão no ombro que, na minha opinião, não foi suficiente para ser marcada uma falta. Com a disputa normal, o jogador errou na hora que ele tentou virar para recuar para o goleiro. Ele acabou, o que girou, adiantou demais a bola, perdeu ali o equilíbrio. E aí Dudu, na força, conseguiu roubar a bola, rolou para Alejandro marcar. O gol foi marcado, todo mundo comemorou, o pessoal já se posicionando no meio de campo para bater o centro de novo, e aí o VAR chama. Toda aquela demora. Se perdeu aí pelo menos uns 5 minutos. Vai chegar no VAR, anular o gol, na minha opinião, de maneira errada. E aí, pouco tempo depois, acho que por volta dos 19, teve um pênalti marcado para o Barcelona de Ilhéus, que aí, na minha visão, também foi um erro da arbitragem do Emerson Souza, onde uma bola enfiada ali nas costas da zaga. O Ramires saiu ali por trás para receber esse passe, teve um contato por trás de Wagner Leonardo com ele, na disputa ali. Mas, assim, contato normal de jogo, na minha opinião, não teve nada suficiente assim para ele ter caído e ter sido marcado pênalti. E aí o árbitro marcou, já ia ter a cobrança e na hora o VAR chama. Vai lá, mas nessa brincadeira perdeu mais 5 minutos novamente em torno disso. Tanto que depois, quando foi ao fim do primeiro tempo, o árbitro deu de acréscimo foram exatamente 10 minutos. O tanto que teve de paralisação, quanto que o jogo foi picotado ali, quando ele vinha apresentando um ritmo bom. E aí depois disso o Vitória caiu um pouco de produção, o Barcelona igualou um pouquinho mais, teve uma grande chance com o Cezinha, que ele recebeu nas costas ali entre Camutanga e Zeca, saiu de cara com o Muriel, chutou o Muriel, saiu bem, fechou o ângulo, fez uma boa defesa, e só na reta final ali, já perto dos 40 mais ou menos, que o Vitória voltou a crescer, teve duas boas oportunidades, uma com o Rodrigo Andrade sozinho na risca da pequena área para cabecear,
mandou por cima da barra. Teve um outro chute de Mateuzinho da entrada da área também, que passou perto da trave. E aí o primeiro tempo, na minha opinião, o Vitória já merecia ter saído com um resultado ali, com uma vantagem, fosse 1-0, enfim. E acabou ficando marcado justamente por essa atrapalhada da arbitragem. No segundo tempo, o Vitória volta com uma postura semelhante também, um pouco mais ofensivo ali, e já começa a ter esse volume de jogo, e logo no começo, acho que por volta ali dos 11 minutos, Alejandro consegue abrir o placar. Numa boa jogada de Mateuzinho, que puxou para o meio, PK fez a ultrapassagem, cruzou o rasteiro, e Alejandro completou para o gol. E aí, diante disso, o Barcelona de Ilhéus, que já tinha sentido um pouco o jogo no começo, após o gol, acusou um pouco o golpe. Tentou ali ainda se lançar o ataque, só conseguiu ter mais uma oportunidade assim, que foi através da bola aérea, em que o Muriel apareceu bem de novo para salvar, mas fora isso, a produção dos donos da casa foi bem baixa. O Vitória conseguiu controlar, ditou o ritmo da partida, chegou algumas outras vezes ao ataque também, mas aí Léo Condé já aproveitou para fazer mais algumas substituições. Vale destacar também, Fábio, que no segundo tempo o Barcelona ficou com um jogador a menos, teve o atacante Tauan expulso, tomou o segundo amarelo, fez uma falta dura em Zeca, e aí com isso o jogo estava na mão do Vitória. Só que aí, com todas as mudanças, o time ficou um pouco mais moroso em campo mesmo, acabou não imprimindo o ritmo assim para poder ampliar logo essa vantagem. E quem entrou querendo muito o jogo foi Zé Hugo. Zé Hugo, que é um jogador que vem pedindo passagem no elenco, tem feito boas partidas, tem sido um cara que, quando entra no segundo tempo, contribui bastante. E entrou na vaga de Oswaldo. O Oswaldo fez uma partida regular. Zé Hugo entrou bem, estava ali tentando muito partir numa jogada individual, tentando esse 1 contra 1 contra a defesa do Barcelona. E já tinha tentado uma vez um chute cruzado que passou muito perto da trave, ali já nos acréscimos. E acho que no último minuto, ali aos 51, teve mais um lance, que aí foi uma boa jogada individual de Matheus Gonçalves pela esquerda. Conseguiu se livrar ali de 2 marcadores, tentou uma batida dentro da área, o chute saiu prensado e sobrou na pequena área para Zé Hugo, tranquilo ali, livre, cabecear e marcar o segundo gol do Vitória e dar essa vantagem aí de 2-0, que assim, já encaminha muito bem a vaga para o Leão nessa final do Campeonato Baiano. O Vitória, na primeira fase, teve muitas dificuldades nos jogos no interior, né? Acho que não dá para lembrar de boas atuações assim nos jogos fora. E hoje realmente acompanhei também parte do jogo, obviamente não com tanta atenção como você, Clisman, mas me pareceu um Vitória mais leve, né? Mais tranquilo, assim. Começou muito bem ali nos primeiros 15 minutos. Também achei que o gol foi mal anulado, né? O zagueirão errou ali, né? Foi fazer o corte para o lado errado, caiu e um absurdo, né? O VAR chamar, porque o árbitro viu o lance, né? O árbitro viu, estava ali, não achou que foi falta, e o Wagner Helwey chamou, enfim, e o árbitro foi na dele, acabou anulando. Acho que foi um erro. Acho que também o lance do pênalti, eu fiquei com a sensação que foi pênalti. Houve o toque, né? Sim. Tu tem outra visão? Não, realmente houve esse contato, só que na minha visão não foi suficiente para ser um pênalti. Ali fiquei com a impressão que o jogador via que a bola estava indo no pé dele, Wagner Leonardo chegando por trás, ele só esperou o contato, no que bateu, caiu. Sim, pelo menos fiquei com essa impressão que não deveria ter sido marcado pênalti. E aí, assim, por mais que marcasse ou não, mas toda essa demora, o árbitro marca sem convicção, e aí chega o VAR depois de sei lá quanto tempo analisando, já ia bater o pênalti, volta, o árbitro vai lá olhar, isso trava muito, picota muito o jogo e causa irritação nos jogadores, causa irritação no torcedor, também quem está acompanhando a partida. Acho que marcou muito o primeiro tempo negativamente a participação do VAR e a arbitragem como um todo. Teve o lance do pênalti no segundo tempo, né? Que aí o árbitro não deu, o Helwey chamou, o árbitro olhou e continuou não dando, né? Foi. Manteve a marcação do campo. Isso.
Aquele lance ali com o Alejandro, ali eu acho que se fosse para marcar um dos dois pênaltis, esse de Alejandro poderia ser um pouco mais, mas assim, um pouco mais justificável. Mas para mim, nenhum dos dois lances eu marcaria o pênalti. Nem o do Barcelona no primeiro tempo, nem o do Vitória no segundo. Mas assim, realmente o Vitória produziu para sair com resultado. Eu achei que o time conseguiu se portar bem dentro de campo. Teve essa leveza mais em campo, como tu trouxe bem. Acho que realmente fez o papel dele, jogou, não sei assim, digamos, para o gasto, mas fez o suficiente para conseguir esse resultado. Não chegou a também forçar tanto assim e colocar o Barcelona de Ilhéus ali, tipo, empilhar chances, deixar o time nas cordas, mas foi o suficiente para administrar bem o jogo, controlar, não sofrer tantos sustos. E, no geral, foi uma atuação que eu gostei. E acho que até um outro ponto, Fábio, que acabei passando batido na hora de comentar, é que Léo Condé entrou com uma estratégia diferente para esse jogo. Ele tirou um atacante e colocou mais um volante na equipe. E aí, esse meio de campo do Vitória ficou com William Oliveira, sendo o primeiro volante, e mais à frente tinha Rodrigo Andrade e Dudu, também são dois volantes que fizeram a dupla ali nos últimos jogos. O último jogo eles fizeram também, jogavam juntos no ano passado. E aí eles tiveram essa função mais adiantada. E aí, antes do jogo, deu para acompanhar por redes sociais o pessoal reclamando: pô, o Vitória vai entrar com 3 volantes contra o Barcelona de Ilhéus, o time está muito defensivo, está retrancado. E em campo não foi isso que a gente viu. O Vitória teve um bom domínio do meio de campo. Acredito que tanto o Dudu quanto o Rodrigo Andrade, e também o próprio William Oliveira também, o meio de campo no geral, fez uma partida bem sólida e conseguiram ajudar nessa criação também. Acho que o importante também dessa partida, no caso, entrando nesse esquema, foi ter essa liberdade de PK do lado esquerdo. PK tinha hora que estava aparecendo quase como um ponto ali. Mateuzinho, que em tese era esse terceiro atacante, esse ponto esquerda, flutuava ali da esquerda para o meio e às vezes aparecia como meia. O Oswaldo estava ali sempre aberto na ponta direita e é um cara que também tem qualidade para construir jogo, tem qualidade para aparecer bem lá na frente, com uma finalização ou um cruzamento. Então acho que, no geral, o esquema deu certo, o planejamento funcionou e essa alternativa de 3 volantes garantiu uma boa intensidade ofensiva e também uma cobertura defensiva ali, que em alguns jogos o Vitória vinha pecando, vinha sofrendo alguns sustos desnecessários, deixando a zaga muito exposta, Camutanga e Wagner Leonardo às vezes pegando muito no mano a mano, mas achei que agora defensivamente contribuiu, diminuiu esses problemas que vinham aparecendo e ofensivamente deu conta. Acho que para um nível de adversário como foi o Barcelona de Ilhéus, para um jogo dessa exigência, coube bem. E aí, mais para frente, a gente pode ver se Léo Condé vai voltar a testar essa formação com 3 volantes um jogo de maior peso, seja no Bavi, o jogo contra o Fortaleza também na Copa do Nordeste, mais para frente na Série A. É uma alternativa boa que no primeiro teste deu certo, e mais para frente a gente pode ver se funciona também para outras situações de jogo. Eu vi muitos torcedores do Vitória reclamando da ausência do Daniel Júnior no time titular, né? Sim. Tu acha que essa crítica aí da torcida é justa para o Condé por não ter utilizado o Daniel como titular hoje? Eu particularmente estava esperando por essa entrada de Daniel Júnior como titular, até fazendo essa função de meia com o Mateuzinho mais deslocado para a ponta. Mas, assim, entendo também essa ansiedade do torcedor de ver Daniel Júnior jogar. É um cara que, desde que estreou, vem entrando bem, é um cara que aparece muito, se desloca, dá opção para passe, chuta em gol quando tem. Pode ser ali da intermediária, chegou na entrada da área dentro, ele finaliza bastante, dá muita opção para passe, para armar o jogo. Então é um cara que vem fazendo por onde merecer essa titularidade. Só que assim, a competição ali tá forte. Mateuzinho tem sido um cara muito regular, então
já é uma troca que eu não imagino que Léo Condé vai fazer, de tirar Mateuzinho para entrar com Daniel Júnior ali, numa dita formação ideal do Vitória. Mas já teve situações em que ele escalou os dois juntos, os dois meias ali, tendo essa flutuação dos dois pelo meio, o Mateuzinho ali caindo também pela ponta esquerda. E era uma possibilidade que já vem, que era esperada para esse jogo e que já vinha sido testada em outros momentos. É justificável esse pedido por Daniel, mas também eu acredito que Léo Condé está tentando frear um pouquinho isso, essa empolgação, e realmente, assim, aos poucos, colocando o Daniel em campo. Por exemplo, Daniel não chegou a ser acionado hoje, nem Luan também. Até esperava que um dos dois fosse entrar, mas entendo o pensamento do técnico. Acho que ele quer frear um pouquinho essa empolgação e aos poucos não fazer mudanças bruscas, até porque é uma tônica que ele tem seguido nesse início de temporada. E se você parar para anotar a escalação do Vitória em quase todas essas partidas, se você tirar os jogos em que ele poupou os titulares, ele vem mantendo o mesmo time base. Tem aquele time base ali onde a linha de trás, você já sabe que vai ser agora Muriel, né, como titular, e aí vai ter Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK. Isso aí é praticamente fixo. No meio de campo, começaram ali Dudu e Rodrigo Andrade como volantes titulares. Rodrigo Andrade machucou, entrou William Oliveira. Ficou William Oliveira e Dudu. Rodrigo Andrade voltou a ser Dudu e Rodrigo Andrade. Então vem sendo sempre isso aí. Mateuzinho titular, Oswaldo titular, começou com Caio Dantas, o Alejandro tomou a vaga e está justificando a titularidade também. Então, acho que só a posição ali da ponta esquerda é que está tendo um pouco mais de mudanças. Yuri Castilho começou como titular, se lesionou. Matheus Gonçalves chegou a fazer algumas partidas entre os 11 iniciais e vem sendo acionado constantemente também. Então, assim, o raciocínio, há pelo menos um critério de Léo Condé nessa formação do Vitória. Ele tem mantido um time base, tem mexido pouco nisso, e é lógico que o torcedor vai estar esperando. Pô, já contratou tanta gente, tem os caras aí que chegaram, como Daniel Júnior, que mostrou o futebol já até para brigar pela titularidade e até agora não ganhou posição. Então, o técnico está mantendo o critério dele, mas acho que vai ter alguns momentos em que ele precisa, acho que até usar um pouquinho mais nisso. Usar um pouquinho mais e não tá se abraçando tanto a essa base que a gente sabe que na maioria das partidas tem tido uma atuação sólida, uma atuação ali regular, nota 6, nota 7, mas pode haver momentos em que essa atuação, esse nível aí não é suficiente. Então acho que Léo Condé também tem que testar em jogos essas mudanças. Tem que testar um pouco mais, principalmente ali nesse setor ofensivo do Vitória. Clisma, eu queria que tu falasse do Muriel, né? O Muriel vem sendo titular nesses últimos jogos, o Lucas Arcanjo, problemas pessoais, né? Acho que houve o falecimento do pai dele, ele não joga isso algumas partidas. Muitos torcedores do Vitória ali meio inseguros com o Muriel, mas hoje parece que ganhou mais um crédito, né? A atuação do Muriel hoje. Realmente, claro que o Lucas vai voltar, a gente não sabe quando ele vai resolver essa situação particular, enfim. Mas tá seguro com o Muriel? Então, eu tenho achado o Muriel bem seguro na maioria das partidas. E olha que assim, eu sou um cara que nunca fui muito fã dele, nunca gostei muito de Muriel, assim, pelos clubes por onde passou, sempre achei um goleiro inseguro. Mas agora no Vitória, eu tenho achado que ele tá razoavelmente bem, tem me surpreendido. Até então não teve nenhuma grande falha assim clamorosa. Naquele jogo contra o Itabaiana, espalmou a bola que, assim, para alguns ele poderia ter segurado ou espalmou errado. Enfim, quando o Itabaiana fez o gol naquele jogo, mas assim, eu acho que ele realmente está tendo, em sua maioria, atuações seguras.
Acho que o ponto que me deixa um pouco ressabiado sobre ele é o fato de que ele realmente acaba espalmando muita bola. Tem vários chutes que ele dava a impressão que ele poderia segurar, ele acaba soltando muito. Bola que às vezes nem é tão forte assim, ele não consegue encaixar, espalma assim, não tão bem para o lado. Acho que realmente essa sensação de insegurança que ele passa pega um pouco. O Lucas Arcanjo é um cara que sofreu ali para conseguir ganhar a confiança do torcedor, mas 2023 dele, acho que para a maioria do pessoal, ele apagou essa impressão ruim que teve de alguns outros jogos no seu início e se tornou um goleiro muito seguro no time do Vitória. Aconteceu ainda nesse início de temporada, acho que até contra o próprio Barcelona de Léo, se não estou enganado, que ele falhou em um dos gols na primeira fase, mas tirando isso, é um cara que o time sempre pôde contar com ele salvando lá atrás, e acho que no caso de Muriel, ele está conseguindo cumprir bem o papel. Acho que o nível das críticas está um pouco pesado. Eu entendo também algumas das críticas, só que o tom em alguns momentos tá um pouco assim. Acho que, pelo menos para esse nível de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que o Vitória tem enfrentado agora, ele está conseguindo se sair bem. Ele fez duas defesas importantíssimas, aquela no primeiro tempo, no lance de Cezinha, que saiu ali de frente com ele, saiu, fechou bem o ângulo, e na hora do chute a bola pegou ali no peito dele, saiu para escanteio, e a cabeçada no segundo tempo, ela não foi nem uma cabeçada, teve a cabeçada e no desvio ali, o Jonas Bruno fez o desvio, mandando a bola no canto, e Muriel foi lá, estava bem posicionado para espalmar essa bola. Foi importante hoje, acho que com toda a situação do árbitro ter prejudicado o andamento da partida, o Vitória ter apresentado uma queda ali em alguns momentos em que o Barcelona conseguiu equilibrar um pouco mais as ações do jogo. Os dois momentos que foi acionado e precisou ser importante, Muriel foi. Então acho que, até já dando um spoiler sobre as atuações dos melhores em campo, eu acho que eu colocaria Muriel como lá no meu top 3. Acho que pela segurança que ele passou nos dois momentos que foi acionado, é um cara que ajudou muito hoje. O comentário aqui do Jorge Henrique, ele falou que o erro do juiz foi muito grotesco, o gol legal anulado, pênalti visível, claro, não marcado, não adiantou nada o VAR. É isso, né? A gente fala, vai ter VAR, as polêmicas continuam, né? Às vezes até mais do que Exatamente. até jogos sem VAR, né? Porque a questão é que assim, chega o VAR, está implementado agora para essa fase decisiva, mas parece que a arbitragem ali não está sabendo utilizar a ferramenta. Acho que chega assim com uma novidade e a galera pensa, pô, todo lance vai ter que usar o VAR, qualquer lance vai ter que ter uma chamada ali, ou fica muito na insegurança de. Acho que até usando o VAR como muleta para marcar ali na hora o que pensou no lance, sem analisar, sem pensar direito, e aí se escora no VAR para chegar e qualquer coisa rever o que foi marcado e muda de opinião, pronto. Acho que certo que falta um pouco de convicção em alguns lances, mas, meu amigo, se também não souber usar a ferramenta, complica como tem complicado agora. A gente vê isso não só não vimos só nesse jogo do Vitória, mas também em outros estaduais, em que o VAR chega agora nas fases finais para ser utilizado e vai sempre acumulando um erro aqui, um erro ali. É difícil. Acho que o problema mais aí é o material humano que não está sabendo utilizar bem essa ferramenta que tem à disposição. Meio por aí, né? Porque tem árbitro que usa o VAR como muleta, né? Para marcar o que viu, né? Às vezes o cara nem precisava ir no VAR. Tem o VAR que já foi árbitro de campo e quer aparecer mais do que o árbitro, né? Então discorda de tudo, como é o caso do Wagner Hellway, né? Que estava hoje no VAR de Barcelona e Tem um Vitória. histórico grande aí com isso. Enfim, tem lance que o árbitro viu lá, não achou pênalti, o Wagner chama lá, eu acho que foi, cara, se o árbitro viu e não quis marcar, segue o jogo, não tenta aparecer. Todo jogo com o Wagner Hellway é sempre isso, várias intervenções e, na maioria das vezes, até
desnecessárias. O comentário do Rubem Dias fala que o Muriel foi só regular, não passou segurança nenhuma, fez uma defesa boa, mas continuou inseguro, soltou uma bola para escanteio ridícula. Então o Muriel ainda não está, pelo menos para o Rubens aí, não está com a confiança para o torcedor completa ainda não. Klinsmann, vamos para os melhores e piores do time do Vitória hoje. Então, Fábio, eu acho que nesse top 3 vale muito a gente destacar a partida de PK, porque nessa formação diferente também, aqui com 3 volantes, ele foi muito mais liberado ali para poder participar do ataque, muitas vezes aparecendo como um ponta ali pela esquerda, enquanto o Mateuzinho puxava para o meio, fazendo essas ultrapassagens, também seguro na defesa quando era preciso ser acionado ali. Então, gostei muito da atuação dele. Vi que foi bem ofensivamente, também defensivamente, participou do primeiro gol, dando assistência para o Alejandro. Então, para mim, foi o melhor em campo no Vitória. Gostei muito da atuação dele. Acho que, no segundo lugar, eu colocaria o próprio Alejandro, que já tinha feito um gol, foi mal anulado pela arbitragem, depois marcou no segundo tempo também, bem posicionado, e é um cara que está ganhando mais confiança, depois ali de ter perdido um pênalti, se eu não me engano, no jogo contra o Jequié, onde o Vitória acabou até derrotado. Ele sentiu aquele pênalti perdido, as críticas também, mas voltou a crescer, voltou a ter boas atuações, e acho que é um cara que tem sido importante nesse momento. Não vai ser aquele centroavante que vai fazer uma grande jogada, que puxa ali, passa por 1, 2 e serve o companheiro, mas briga muito lá na frente, dá opção de passe, tenta fazer o pivô também, mesmo sem ter tanta estatura, tanto porte físico, mas é um cara muito brigador e tenta ali. Então acho que isso tem ajudado muito. E o ataque ali conseguiu ter uma liga com ele. Em Caio Dantas isso não vinha sendo assim tão bem. Individualmente Caio não estava tão legal, não iniciou muito bem. E Alejandro conseguiu ter um encaixe melhor e conversar melhor também com os companheiros de ataque. Acho que isso vem se refletindo e conseguiu fazer uma boa atuação hoje. E aí, no terceiro lugar, eu colocaria Muriel justamente porque nas 2 intervenções que ele fez, ele foi acionado, ele apareceu muito bem. Porque foi um jogo que acabou ficando nervoso por causa dos erros de arbitragem. E aí se chega naquele momento em que teve o lance ali de Cezinha. Se faz o gol, abre 1-0 ali, meu amigo, já o jogo virava totalmente o psicológico ali, tanto do próprio Barcelona, que teria feito gol, também do Vitória. Então acho que ele foi muito importante. E aí, até só também para ressaltar, eu não acho Muriel no mesmo nível de Lucas Arcanjo. Eu acho Lucas Arcanjo o melhor goleiro, e quando ele estiver bem psicologicamente e após a perda do pai, ele puder voltar ao time do Vitória, naturalmente ele ganharia a vaga. Mas para o nível que o Vitória tem enfrentado até agora, de Copa do Nordeste, de Campeonato Baiano, o que Muriel enfrentou, no geral, o saldo para mim tá regular para positivo. Eu acho que ele tem dado conta. E aí colocaria esses 3 aí como os principais jogadores, talvez até uma menção honrosa para Zé Hugo, que entrou bem no segundo tempo, procurando, querendo o jogo, apanhou um bocado também no pouco tempo que teve em campo, e achei uma boa atuação dele. Piores em campo, acho que realmente eu não vi alguém com uma partida ruim dentro do Vitória. O conjunto no geral foi bem regular mesmo, mas se colocar assim um jogador que foi um pouco mais discreto, acho que colocaria o Zeca, principalmente desde esse começo do ano, com a chegada de PK e Lucas Esteves, que são 2 jogadores mais ofensivos. Zeca tem cumprido muito mais obrigações defensivas, segurando ali, fazendo às vezes um terceiro zagueiro, sobe ali para a linha dos volantes para ajudar na saída de bola. Não tem aparecido tanto no ataque como já apareceu em outras ocasiões. Então acho que é uma escolha de Léo Condé. O jogador está cumprindo bem essa função, tanto que não dá margem para o Raul Cáceres
ter oportunidade, mas eu sinto um pouco de falta nessa questão essa presença ofensiva de Zeca. Acho que ele tem potencial para isso, tem qualidade para isso, mas não está sendo bem utilizado nesse sentido. Eu entendo a escolha de Léo Condé. E defensivamente, vez ou outra, ele acaba dando uma farrapada aqui e ali. Não sinto toda essa segurança dele nessa parte defensiva, mas ainda assim fez uma partida regular hoje. O William Oliveira também não foi tão. Não apareceu tanto para o jogo, mas o trabalho sujo ali de destruir jogadas, de cobrir a área, foi bem. Então acho que só por essa questão de ter sido mais discreto, eu colocaria Zeca e aí talvez o William Oliveira nesse caso, mas no geral a atuação do Vitória, o time assim acho que foi ali por nota 7 no geral, foi uma partida boa, conseguiu o resultado com muito merecimento e aí chega com a vantagem praticamente um pé na final do Campeonato Baiano e vai ter que confirmar isso no Barradão. E podemos, Clisman, ter um Bavi na final do Baiano depois de 6 anos, né? A última final entre os dois clubes foi em 2018. O Bahia venceu já o jogo de ida contra o Jequié. O Vitória também venceu bem. Então, tudo para ter um Bavi, né? Que promete ser interessante, né? As duas equipes na elite, o Bahia com um investimento acima aí dos clubes aqui da região. Só um desastre, né? Tirar esse Bavi da final. Com certeza. E da forma que vem, toda a rivalidade, da forma que está sendo agora, com o Vitória voltando para a Série A, Bahia tendo essa injeção financeira, contratando grandes jogadores. Então, tudo isso já deixa o Bavi mais efervescente, como foi esse primeiro, algumas semanas que o Vitória venceu ali. E acho que realmente isso traz um ingrediente a mais. 6 anos já sem fazer uma final de Campeonato Baiano. Eu imagino que é uma final aguardada demais por parte da torcida do Vitória. Porque, pô, você tá chegando assim contra o time milionário aí, investindo não sei quantos milhões, e o Vitória, na primeira partida, a primeira ocasião que teve ali, o primeiro Bavi, já venceu, e poder chegar aí, se conquistar também numa final, um campeonato baiano, pô, aí a resenha vai ser muito grande. E ainda com toda essa possibilidade também de ter, se eu não me engano, até 8 Bavis na temporada, acho que é algo que tem motivado muito a torcida do Vitória e imagino que também o elenco rubro-negro nessa situação. Boa, Clisma. Passado a limpo aí, Vitória 2-0 no Barcelona de Ilhéus, né? Barcelona de Ilhéus 0, Vitória 2 pelo jogo de ida do Campeonato Baiano. Grande abraço, viu, Clisma? Bom descanso aí e até a próxima.